Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre os efeitos da iluminação nos ambientes e na arquitetura. Vamos lá? Então pessoal, esse assunto de iluminação, ele é tão complexo e tão completo que tem até cursos de pós-graduação específicos de luminotécnica, que é o nome correto para isso. Aqui eu vou dar só algumas pinceladinhas, algumas dicas rápidas para quem tem curiosidade sobre esse assunto, que é super interessante. Então eu não vou entrar na parte tão técnica, né, porque existem diversos tipos de lâmpadas, aí a gente pode conversar sobre temperatura de cor, sobre cores mesmo de luz, né? E sobre o tipo de instalação, quanto gasta e etc. Eu não vou entrar em nada disso. Vamos direto para a parte prática das dicas dos efeitos que a iluminação pode causar no ambiente. Bom, eu posso usar a iluminação para destacar a arquitetura. Então vamos supor, eu procurei aí algumas imagens de forros de tetos de construções que são diferenciados, não é aquele forro retinho que a gente está acostumado. Então, de repente, para destacar uma arquitetura diferenciada, a gente vê muito isso também em construções históricas, né? Então, de repente, em museus que reaproveitam edifícios antigos para destacar algum detalhe da arquitetura que mereça ser destacado. Isso é um efeito bem interessante que pode ser alcançado através da iluminação. Outro efeito que daí é mais comum na casa da gente é para destacar objetos. Então, tanto objetos na parede, então vocês já devem ter visto aqueles spots de luz que eles direcionam o facho de luz, né? Ele tem até um desenho, assim, ele forma um desenho na parede para destacar alguns objetos que eu ponho na parede. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é colocar essas luzes dentro dos móveis. Então, tanto pode ser com spots, quanto com fitas de LED, que vocês já devem ter visto bastante coisa por aí, que é o que está mais se usando no momento, pela praticidade da fita de LED e também pelo efeito que ela causa, porque ela dá uma luz mais uniforme. Mas, de repente, se você quer destacar um ponto específico, tanto na parede quanto no móvel, é legal utilizar o spot, porque ele direciona mais a luz para aquele ponto específico. E isso é outro efeito que a gente pode conseguir com a iluminação. Bom, a gente pode usar a luz por uma questão funcional. Então, vamos supor, eu preciso home office, né? Que está todo mundo preocupado aí em equipar da melhor forma o seu home office. Então, eu preciso da luz mais potente para a leitura. Cuidado nesse caso para não ofuscar a vista, então de preferência a lâmpada não apontar para a direção dos olhos e também cuidado no caso do home office de não ofuscar a tela do computador, porque às vezes isso atrapalha. Quem está trabalhando aí de casa ou que tem uma luz natural ali próximo, né, uma janela próxima, às vezes acontece isso, você não consegue enxergar a tela do computador direito porque a luz mesmo natural ela ofusca a tela do computador. Então, se com a luz natural a gente tem que tomar cuidado, com a luz artificial mais ainda, né? Cuidado para não ter esse ofuscamento. E essa dica, aproveitando essa temática, vale também para salas de TV, home theater, né? Quando o pessoal quer montar o cinema em casa, é legal pensar na iluminação para não ofuscar a tela da TV, porque daí a gente pensa, tá, faz blackout, né, nas cortinas e tudo para não ter a luz natural, e daí coloca um painelzão de LED lá que na hora que liga só dá ele na tela da televisão, né? Você coloca uma televisão lá de 80 polegadas e fica aparecendo o painelzão de LED porque essa luz não foi pensada. Então, com salas de TV e home theater tem que tomar muito cuidado com a questão do ofuscamento. E falando ainda de ofuscamento, a questão da lâmpada, né? Então, de preferência, a lâmpada não deveria aparecer. Da onde eu estiver sentada, então, vamos supor, eu estou ali, vou usar o exemplo da sala de TV, eu estou ali sentada no sofá. Se eu olhar para cima, se a luz estiver no teto, eu não deveria enxergar a lâmpada.
E como que eu faço isso? Bom, tem aqueles spots, eu vou colocar a fotinha dele aqui do lado, em algum lugar aqui vai aparecer, que ele é um bocalzinho e você encaixa a lâmpada ali nele. Isso não é o ideal. Por quê? Porque ofusca. A hora que de repente eu olho para cima por algum motivo, eu dou de cara com aquela lâmpada e isso incomoda a vista. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, mas e aquelas lâmpadas de filamento que tá super em alta, inclusive pro estilo industrial e tudo mais? Eu não sei se vocês repararam, mas as lâmpadas de filamento, elas são feitas para ficarem aparentes. E o filamento dela, embora ele ilumine um pouco, ele não é uma luz forte como uma luz para iluminar o ambiente inteiro. Ele é ali um detalhe, praticamente decorativo. Ele emite um pouco de luz, mas não ofusca a vista. Então é bacana por esse motivo. Então, no caso das lâmpadas de filamento, podemos usar à vontade, apenas prestando atenção que a lâmpada de filamento ela não preenche o ambiente com luz. Então, se for um ambiente que eu preciso, um ambiente funcional, né? Então, home office, ou uma cozinha, ou um lugar assim que eu precise de mais iluminação, a lâmpada de filamento não vai funcionar para preencher esse ambiente. Bom, e quanto à sensação de conforto, né? A sensação de conforto, de lugar aconchegante, normalmente ela está associada com uma iluminação mais quente. Então, um amarelo mais quente, a própria lâmpada de filamento, ela traz essa sensação de conforto. Eu não sei se tem a ver, mas talvez tenha a ver com a questão da cor fogo, né? Porque a luz branca, ela é muito próxima da luz do sol. Quanto mais alta a temperatura de cor, e eu disse que eu não ia falar disso, hein? A parte técnica. Mas a temperatura de cor alta, ela se aproxima da luz do sol. Enquanto a temperatura de luz de cor mais baixa, ela se aproxima de uma luz, por exemplo, de um fogo, de uma lareira, de uma fogueira. Então, talvez por isso, psicologicamente, tenha essa relação. Mas é fato que quanto mais quente a iluminação, mais tem essa sensação de aconchego. E isso é importante na hora de escolher o tipo de luz que você vai colocar num quarto, ou que você vai colocar numa sala de estar, que tem ali o sofá e tudo, que à noite venha essa sensação de maior aconchego. Não precisam se preocupar, porque apesar de ter, como eu disse, um monte de tipos de lâmpadas, as lâmpadas de LED, hoje em dia, elas conseguem atingir cores mais aconchegantes, né? No começo, quando começaram as lâmpadas de LED, elas vinham muito nas cores mais claras, né? Mais temperaturas de cor mais alta. E agora você encontra lâmpadas de LED de todos os tipos e de muitos formatos diferentes. Então, todos esses exemplos que eu usei aí, a gente pode conseguir com fitas de LED, que é muito fácil de instalar e ela permite uma flexibilidade de uso muito grande. Eu consigo com painéis de LED, que são coisas também muito simples, de baixo custo, e é o ideal, por exemplo, para uma cozinha, para um banheiro, lugares em que eu preciso preencher com uma iluminação central. Então, os painéis de LED eles já vêm prontos, eles tanto podem ser embutidos no forro de gesso quanto na laje normal, eles aí são sobrepostos na laje. E você consegue esses efeitos, os painéis de LED mais para esse preenchimento do ambiente como um todo. E aí para os detalhes eu posso tanto usar as fitas quanto os spots. Os spots antigamente, esses que fazem esse faixinho de luz mais direcionável, eles eram utilizados com lâmpadas dicróicas, que é uma lampadinha, eu vou colocar a fotinha dela aqui, só que ela é uma lâmpada que esquentava muito. Então, às vezes dava até problema, porque como o spot, muitas vezes ele é embutido num forro de gesso, ele não tinha muito espaço de ventilação e ela acabava queimando pelo próprio calor dela, né? Ela não tinha como respirar muito. E isso hoje em dia não tem mais esse problema, porque a gente consegue o mesmo efeito do spot com a lâmpada de LED. Não é exatamente o mesmo efeito, a lâmpada dicróica ainda é mais cenográfica, digamos assim, mas para um uso geral de uma casa, só para eu dar um destaque em alguns objetos, funciona super bem. E tem uma outra lâmpada, aliás as fitas de LED também, que você escolhe a cor.
tem um controlinho remoto e você, ali pelo controlinho remoto, você consegue trocar a cor da lâmpada. Cuidado com isso para não ficar, né, um samba do crioulo doido aí. Tem que tomar cuidado e usar com bastante parcimônia essa coisa da luz colorida. Mas às vezes dá um efeito interessante. E para um ambiente comercial, por exemplo, um ambiente corporativo, que eu quero dar esses efeitos diferentes, um salão de festas, né, algum outro tipo de ambiente que não residencial, é bacana às vezes usar esse outro tipo de lâmpada, que ali no controlinho é só a lâmpada. Você troca ali, desatarracha a lâmpada e pelo controle remoto você muda a cor do seu ambiente. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando deixar os vídeos mais curtinhos, porque foi um pedido aí do pessoal. Tô tentando. Eu acho que tô conseguindo. Então eu não vou me estender muito nesse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muito mais para falar de iluminação, mas aí aos poucos a gente vai trazendo os assuntos mais em partes, por partes, como Jack, o estripador. Semana que vem tem mais vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem vocês quiserem. Até semana que vem. Tchau!